noite, irmãos. Tudo bem? Dá um sorriso para quem está do seu lado aí, diga como você está bonito hoje, como você emagreceu, está simpático pra caramba. Irmãos, muito feliz em estar aqui. É um sonho estar aqui no sonho de Deus. Da outra vez a gente passou aqui, foi uma passagem muito rápida, e a gente tentou comprimir tudo que tinha para dizer num dia só, numa manhã e numa tarde. E me lembro que naqueles dias o apóstolo Cristiano falou: olha, faz um compromisso comigo de passar aqui e depois conversar isso com mais tranquilidade, com mais tempo, para a gente expandir a ideia que você está tentando passar, para a gente absorver tudo isso. E eu disse sim. Todo mês de janeiro, dia 8 de janeiro, religiosamente, nós saímos de Itajaí com destino ao estado de Goiás, para ver os nossos familiares. E eu sou lá de Jataí, estado de Goiás, falo português bem, como vocês estão vendo, né? Apesar de ser de lá. E então a gente, nessa passagem, a gente acaba tendo essa possibilidade de ver muitos irmãos, de compartilhar em vários lugares e de estar com muitas pessoas. Nesse mês a gente consegue conciliar essa viagem de família com essa proposta de ver muitas pessoas, enfim. Eu sou o Felipe, sou pastor no Ministério Mevan. Estamos lá 9 anos, fazemos muitas coisas lá. A gente vai estar falando um pouco do que a gente faz, especificamente nesse tempo. Eu sou casado com a Josi, uma mulher linda, que está ali atrás, porém muito cansada. Nós somos pai de 3 crianças e temos televisão com Netflix, tudo certo. E eu sou pai do Estevão, de 6 anos, sou pai da Débora, de 4 anos, e pai da Isabel, de 8 meses, que foi um presente inesperado do céu para a gente. Nós estamos felizes da vida e ela incendeia todo mundo. E é bom que ela vai no colo de todo mundo que quiser pegar a Isabel está liberado. Ela dá o braço para ir, ela é bem gaiteira mesmo. E as minhas filhas são muito lindas, eu sempre falo, eu fiz um voto com Deus em relação às minhas filhas, um voto bem sério mesmo com o Senhor. O primeiro namorado da minha filha eu vou sacrificar ao Senhor, e caso ele ressuscite, ele será o homem de Deus para a vida dela. Amém? Quem é que é pai de menina? Só para eu ver assim. Quem entra comigo aí nessa doutrina aí? Você vai receber um envelope, uma ficha para preencher com seus dados. Amém? Já o obreiro entrega para você aí. Amém, irmão? Glória a Deus. Bem, o que a gente vem fazendo no Mevan recentemente, há alguns anos atrás, eu fiz a primeira viagem, 3 anos atrás, eu fiz a primeira viagem para Moçambique. Quando nós mudamos para... Deixa eu só desligar aqui, irmãos. Foi corrido hoje, viu? Nós nos perdemos ali na Dom Pedro, demos volta, saímos de Barretos 9 horas da manhã. Conseguimos chegar aqui 6 horas. Nos perdemos, foi uma doideira. Mas enfim, irmãos, há 3 anos atrás, eu fiz essa primeira viagem a Moçambique, e fui em Nampula, na capital do norte. E nessa ida para lá, visitei o campo de refugiados de Maratane. É um local com 10 mil habitantes, aproximados, talvez um pouco mais, eu acredito que bem mais. Estima-se que mais de 95% da população daquele campo de refugiado tem AIDS. São aidéticos. Você não vai achar nada a respeito disso em lugar nenhum, porque é proibido fotografar, é proibido fazer qualquer registro do campo. E nessa viagem até lá, eu fiquei muito espantado com tudo aquilo, fiquei em choque, para falar a verdade, porque todas as casas têm o símbolo da AIDS. A ONU ajuda aquelas famílias com 3 quilos de milho e meio litro de óleo todos os meses. Mas há 3 meses a ajuda estava suspensa.
A ONU faz isso via governo moçambicano. E eu fiquei muito espantado, em choque com aquele lugar. Conheci o pastor Sadir, que andou 2.000 quilômetros do Congo a Moçambique para fugir da guerra e da fome. Eu não sei se você sabe, mas o mundo tem 7 bilhões de habitantes. 7 bilhões. Nós produzimos alimento para 12 bilhões. Nós temos 7 bilhões, produzimos alimento para 12 bilhões. Mas a cada 5 segundos uma pessoa morre de fome no mundo. A fome mata mais que a malária, a AIDS e a tuberculose juntas. O que mais mata no mundo é a fome. A cada 1 hora, 5 crianças morrem em função da desnutrição crônica. 5 crianças morreram desde quando a gente começou a nossa reunião, porque não tinham o que beber ou o que comer. Estavam completamente desnutridas. Não quero que você fique arrasado com isso e se sinta culpado. A culpa não é sua, a culpa é nossa, mas não é sua, amém? Mas enfim, eu fiquei muito mexido com toda essa realidade e questionei o Senhor: Deus, por que o Senhor me trouxe aqui para ver essa desgraça toda? Não tenho grana, não tenho network, influência para transformar essa realidade. E por que eu estou vendo tudo isso? E o que eu tenho que fazer diante desse quadro? Isso me sacudiu muito. Então, nas minhas idas a Moçambique, teve uma vez que eu andei, acho que até hoje eu devo ter andado lá uns pouco mais de 2.000 quilômetros dentro de Moçambique, dirigindo do lado direito. Essa última vez locamos um carro e fomos de Beira a Morumbala, até chegar nesse povoado chamado Morumbala. Nos outros lugares nós víamos muitos missionários, muitos movimentos brasileiros de missões. Alguns não são tão missão assim, enfim, a gente não queria entrar nesse mérito e não edificar nada sobre fundamento alheio. Então eu comecei a andar, para perguntar a Deus, o que a gente vai fazer, como é que a gente vai se comportar aqui. Então eu estava muito pronto para ir para Moçambique, preparadíssimo, eu, a minha esposa, a minha casa, e a gente, vamos embora, vai ser assim. Eu já estava com uns vínculos no Japão, tudo que entra do Japão em Moçambique entra sem imposto, carro, móveis, tudo. Então a gente já tinha desenhado uma vida em Quelimane, indo a Morumbala, enfim, esse local. E a gente pediu um sinal: Senhor, nos dá um sinal, eu não quero ser polivalente, eu preciso ir, mas quando? O tempo e o modo, como é que vai ser isso? Eu estava com a cirurgia marcada, a Josi também tomando medicação, a gente tomando todos os cuidados, estávamos muito felizes com o Estevam e a Débora, um casal, ganhamos na cena, mas de repente o sinal que a gente recebeu de Deus foi a Isabel. A Isabel veio. E aí eu insistindo com a minha mulher: vamos ganhar essa menina em Moçambique, porque aí nunca mais nós vamos precisar de visto. E eu já tinha contado todas as histórias de terror para ela, então eu fui pego pela minha própria fala. E aí a gente resolveu ficar, e com isso a gente fez um cálculo: quanto nós custaríamos para a nossa igreja local, uma família com 3 crianças pequenas, estudando, aluguel para estrangeiro não é barato. E eu comecei a avaliar o quadro. Como é que funciona, irmãos? Morumbala é um lugar com 450 mil habitantes, mais ou menos. É um povoado. Entre aquela região tem em torno de 450 mil pessoas. E o último censo feito foi em 2007. Então as crianças que nasceram de 2007 a 2017, elas não são registradas, não estão registradas. Ninguém conhece elas. Nenhuma organização mundial, a não ser o Senhor que chama elas pelo nome, amém? Tem o nome de cada uma delas na mão. Mas enfim, quando eu entrei lá, nós adotamos uma igreja, o Pai Elias. A comunidade chama ele de pai, é um nativo. A comunidade chama ele de pai. E eu disse: rapaz, é o Pai Elias. E comecei então a sondar o caráter desse irmão, junto com o Faz Bem e com o Nato. Já tem uns 2 anos. Comecei a caminhar perto deles, enfim, comecei a sondar a vida deles, ir para lá, ficar um tempo, irmãos. E esses irmãos começaram a se desenvolver. Nós mandamos verba para eles construírem
uma igreja, eles construíram essa igreja, não cabe mais, eles se reúnem no pé de manga do lado, e são muitas pessoas. E aí, irmãos, eles começaram então a visitar as aldeias. Ele mesmo nasceu um despertamento apostólico nele, assim, para cuidar de outros pastores que estavam ao redor ali. E ele começou a visitar os outros pastores, sondando. Ele tem mais ou menos, acho que ele tem 67 anos, e ele ia a pé em cada aldeia, vai a pé, até abril nós vamos dar uma moto para ele, amém? Vai roletar de motocona lá, pai Elias, vai aprender a andar e vai roletar de moto. E aí o pai Elias começou em Galte, Gulen, Megasa, Molene. Megasa eu fui, Megasa tem 30 mil pessoas, 6 mil órfãos. O administrador da cidade nos pediu ajuda, falou: nos ajude, nos ajude. Irmãos, nós entendemos então que cuidar dos nativos é algo muito mais, que está muito mais dentro daquilo que é o plano de Deus para a gente hoje. Então, a partir dessa igreja em Murumbala, a partir desses quase 2 anos de relacionamento, outras 5 igrejas nasceram. E eu conheci um outro homem incrível, que é o Papai Nizek de Megasa. Todos os dias ele reúne 80 pessoas debaixo de uma árvore para orar. Papai Nizek não sabe o Salmo 23 de cor. João 3,16, ele também não sabe, ele não sabe ler. Mas o Papai Nizek experimentou o Senhor. Ele provou Deus e viu que Deus é bom. E ele reparte isso com todo o povo de Megasa. E a igreja está crescendo. Sabe qual foi o mais interessante? Nessa última ida minha lá, com o Eric, até aqui de Cruzeiro, foi comigo, voltou com malária. Mas nessa última ida lá, vieram pastores de longe assim, Cristiano, 50, 60 quilômetros, e fomos reunindo, alugamos uma casa, compramos esteiras, eles vieram de bicicleta, a pé, nós começamos a ministrar com eles. No último dia nós fizemos um batismo, ensinamos coisas básicas para eles sobre a fé. E nesse ensino do batismo, nós chegou ao nosso conhecimento que o Papai Nizek não era batizado, e já pastoreia muitas pessoas. Então nós pudemos batizar o Papai Nizek, a gente está voltando lá em abril, enfim. Hoje o que a gente vem fazendo é isso. Eu não sei se você viu uma foto que o pastor Luiz colocou, eles me mandaram, Faz Bem me mandou, eu mandei para o pastor Luiz, uma foto que está uma galera assim sentada, comendo com as garrafinhas de Coca-Cola. Quem viu essa foto? Irmão, nós não mandamos eles comprar Coca-Cola não, tá? Esses que quiseram tomar Coca-Cola. Teve criança lá que nunca tomou Coca-Cola na vida, e a gente mandou para eles fazerem uma festa. Enfim, a gente tem criado esse vínculo, essa aproximação cada vez maior com o continente africano, amém, irmãos? O nosso serviço hoje é basicamente esse, e junto com aquilo que a gente vai estar compartilhando aqui nesses dias também. Eu trouxe alguns materiais, mostrar rapidinho para você. Uma camiseta de mulher, as mulheres puderem fazer assim faz? Aí, bacana, obrigado. Foi meio groselho mas amanhã vai ser melhor, amém? Aqui diz que Deus escolheu ser amado no próximo. Diga para o irmão que está do seu lado aí, fala: você não vale nada. Aí você completa, que eu sei que você não é tão evangélico assim, você sabe o que diz o resto. Aqui diz: alimente a sua fé e os seus medos morrerão de fome. Bonita, né? Muito bonita. E tem essa também, o pacto de Lausanne, o evangelho todo para o homem todo, para todos os homens. E tem essa aqui. Irmãos, o Ubuntu não é macumba, tá? O Ubuntu, o Tiago lá de Joinville ajudou muita gente a explanar. Isso é um termo muito comum no meio do black music, da militância do rap, enfim, dessa cultura da música afro-brasileira, vamos dizer assim. O Ubuntu é produto de uma pesquisa de um sociólogo, acho que foi em Burkina. Ele reuniu várias crianças, um monte de crianças. Reunir criança na África é muito fácil. E ele tinha uma cesta de doce assim grande. Ele pegou esse cesto de doce, colocou uma distância significativa, chamou todas as crianças e disse: olha, quando eu disser já, vocês vão correr. Quem chegar primeiro é o dono dos doces. É uma corrida. E as crianças concordaram. Então ele disse já. Quando ele disse já,
todas aquelas crianças deram as mãos umas para as outras e correram juntas até o doce. Ele ficou espantado com aquilo, um olhou para trás e disse: Ubuntu. Como um de nós poderia ficar feliz se todos os outros iam ficar tristes? Sou quem sou, porque somos todos nós, amém? Glória a Deus. Tem alguém que faz aniversário hoje? Obrigado, Jesus, o Senhor é lindo. Faz? Parabéns, Caio. Deus abençoe tua vida, tá, irmão? Anos de vida e vida aos seus anos. Nós vamos dar um presente para você, tá, Caio? Parabéns pra você. Canta aí, irmãos. Nessa data. Viva o Caio! Corintiano, tem corintiano aí, irmão? Corintiano paga dobrado. Fica esperta quando os corintianos chegarem aí perto, que eles têm umas manias feias. Palmeirense, tem palmeirense aí? Vocês não têm mundial. Amém? Glória a Deus. Irmãos, o Play é uma proposta de falar sobre esse conceito da cosmovisão cristã. Tentar ampliar o que aconteceu em 1973. Em 1973, aconteceu uma conferência de Billy Graham, em Lausanne, na Suíça, chamada Para que o Mundo Ouça a Sua Voz. E nessa conferência foi a primeira vez que os nossos irmãos sul-americanos e africanos foram escutados. E eles entenderam então que a relação com Deus, ela não é verticalizada, como por muito tempo nós achamos que é, ou que fosse. Essa relação mística onde eu, só me relaciono com Deus de uma forma vertical. Eles entenderam a geografia da cruz. A relação com Deus, ela é vertical e horizontal. Ô meu apóstolo, tudo bom? Boa noite. Bom lhe ver. O senhor está mais bonito do que o ano passado. Então ela tem a geografia da cruz. Ela é vertical e horizontal. Entender que a igreja é a única instituição que tem a capacidade de ministrar todas as necessidades integrais de uma cidade. Que nenhuma outra instituição pode promover o que a igreja pode. Que a igreja não tem, a ideia de uma vida melhor para as pessoas. Não. A igreja tem a chave do reino dos céus. O que ela liga na terra é ligado nos céus. Ela é a autoridade suprema sobre qualquer localização. Ela é o corpo do Cristo. Cristo se move através da igreja, dessa instituição que nasce a partir de uma revelação do Pai. Opa, meu Deus do céu, aleluia. Conhecendo o espaço. Ia ser engraçado, né, irmãos? Mas está filmando, né? Irmãos, então, em 1973, esse encontro, ele proporcionou esse pacto, chamado então Pacto de Lausanne. Nasceu então o conceito da cosmovisão, dessa integralidade da missão que a igreja precisa abraçar. Essa missão completa, inteira. O evangelho todo, para o homem todo, para todos os homens. Repita comigo: o evangelho todo, para o homem todo, para todos os homens. Ei, deixa eu te falar uma coisa, olha aqui para mim, Cristiano. Olha aqui, não faz maldade com isso. Eu sei que não faz. Dava um gif, né? Opa, meu Deus. Então, irmãos, a nossa ideia é tentar trabalhar esse conceito a partir desse pressuposto de que Deus escolheu ser amado no outro. Deus não escolheu ser amado em canções. Com base nisso, é muito interessante entender um prisma. Por que Deus destrói Sodoma? Uma cidade que era um polo industrial, tudo girava em torno de Sodoma. Talvez a primeira civilização a ser destruída, a ser varrida da história da humanidade. Há um conceito da iniquidade. Iniquidade é o pecado regulamentado. Vocês estão aqui comigo? Amém. Aborto é pecado? Sim, amém? O aborto é pecado. Mas quando esse aborto, que é um pecado, quando a gente fala de pecado, a gente trabalha o indivíduo.
A gente trabalha de forma singular. Mas quando este pecado, que é cometido individualmente, ele passa a ser regulamentado, ele é lei, então isso sai do campo do pecado e se torna uma iniquidade, amém? Então é uma forma de regulamentar o pecado. Quando Deus trabalha a iniquidade, Deus está trabalhando a nação como um todo. A iniquidade, ela vem por meio de um governo que embasa aquilo que é pecado. Agora você tem autonomia, isso está inserido na legislação de uma pátria. Por que civilizações inteiras foram varridas da história da humanidade? Porque é um ciclo de iniquidade. 400 anos. Deus é um Deus de misericórdia, amém? Mas a misericórdia não é burra. Deus se opõe a tudo aquilo que se opõe ao seu plano. Bem sei que tudo podes, meu amado, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados e interrompidos. Tudo aquilo que se opõe a um plano de Deus, qual é o plano de Deus? Até que ele seja tudo em todos. Tudo que se opõe a isso se torna inimigo de Deus. Então, irmãos, claro que a gente não vai entrar afinco nesse assunto aqui, mas eu quero mostrar algumas coisas para você, para a gente entrar num assunto, introduzir um pensamento aqui e desenvolvendo ele a partir desses dias. Mas o que Sodoma fez de fato? Quando nós olhamos para Sodoma, o que nós enxergamos, né, é um arquétipo de moralidade sexual. Quando nós olhamos para Sodoma, o que nos vem em mente é os anjos visitando Ló, e o povo era tão depravado que queria dormir com os anjos. Isso é o que vem na nossa mente. Mas o profeta Ezequiel, ele trabalha, sabe, algo que me intriga. Abra sua Bíblia em Ezequiel capítulo 16, versículo 49. Deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Amém? Agora, preste atenção no que o texto diz. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma. Tua? Esse texto já me intriga aí. Olha para mim por um instante. Olha o que Deus está falando para Israel. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma. Tua irmã. Quem aqui tem 2 filhos? Você tem 2 filhos. Eu pergunto a você: você ama mais um filho que o outro? Ama. O mesmo elo afetivo que você tem com um, você tem com o outro. Olha o que Deus está dizendo para Israel. Olha, Israel, o mesmo amor que eu tenho por você, eu tenho por Sodoma. Porque ela não é sua desconhecida, ela é sua irmã. Olha o que ela tornou, sabe? Olha como ela se opôs a um plano meu. Deus está dizendo para Israel: olha, eu não tenho um amor diferente por você. Ela tem um laço, um vínculo afetivo. Esse é o próprio Deus dizendo. Agora vamos continuar lendo. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. O que é iniquidade? É o pecado regulamentado, certo? Amém? Qual foi a iniquidade de Sodoma? O que Sodoma regulamentou? Sodoma regulamentou o egoísmo. O que tornou essa nação um alvo da ira de Deus? A regulamentação do egoísmo. Sabe, irmãos, a doença do século é o egoísmo. E ela estabelece algumas tiranias. A tirania da felicidade. O cara abandona a família porque ele tem o direito de ser feliz.
A mulher abandona os filhos, porque vocês estão aqui comigo, irmãos? Ela abandona os filhos porque ela tem o direito de ser feliz. Ele se junta com outro homem. Ele compra e não paga, porque ele tem o direito de ser feliz. Ele conta todas as mentiras possíveis. A tirania da felicidade faz com que você tire foto da comida para esconder a fadiga que você vive. Ninguém tira foto de um ovo frito. Ninguém. Todo mundo tem que mostrar que é feliz. É uma imposição do mundo. É uma imposição sobre a gente. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Em 2016, sabe qual foi a medicação mais vendida no Brasil? O Rivotril. O Rivotril é uma medicação que tem a finalidade de bloquear o seu sistema emocional, de inibir as suas emoções. É um botão que você aperta para dormir, para se desligar da vida. E não se sinta constrangido se um dia você precisou tomar essa medicação, fique tranquilo. Só que, irmãos, o que destrói uma nação, o que torna uma nação alvo da ira de Deus? A regulamentação do egoísmo. O que a igreja brasileira representa hoje no Brasil? O que nós representamos? Qual deveria ser o nosso comportamento? Nos comportarmos como Deus se comporta, sim ou não? Então hoje, e todos esses dias, refletindo sobre algumas coisas, entre elas, um pensamento: pior do que não ser, é ser para si. Pior do que não ser, é ser para si. Isso é muito pior. Sabe, irmãos, Lúcifer, ele rompe a sintonia da eternidade, quando ele diz eu, a eternidade diz nós. Ele diz: eu subirei as estrelas do céu, as mais altas nuvens exaltarei o meu trono, e serei semelhante ao Altíssimo. A eternidade não dizia eu, a eternidade dizia façamos, nós. Nem Deus é Deus sozinho, Deus é uma comunidade de 3 pessoas. O que Sodoma faz? Sodoma atrai a imoralidade sexual, mas por meio de quê? Por meio da regulamentação do egoísmo. Há um clamor no mundo pela moralidade. A Espanha e muitas outras nações da Europa se arrependeram de ter legalizado a prostituição. A Holanda se declarou arrependida por ter feito o que fez. Mas por quê? Porque as pessoas se individualizaram a tal ponto. E essa foi a proposta de Satanás para Eva. Então, irmãos, eu queria mostrar uma coisa para você, e antes de tudo queria te dizer uma coisa: o Evangelho não diz respeito a você. O Evangelho sempre é a respeito do outro. Renúncia não diz respeito a você. Se você morre por orgulho religioso, você não é um mártir, você é um suicida. Isso não produz vida em ninguém. O Evangelho de Jesus sempre diz respeito ao outro, amém? Tive fome, me deste comer. Tive sede, me deste beber. Estava nu e você me vestiu. Se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, caminhe 2 com ele. Sempre é a respeito do outro, nunca a respeito de você mesmo. Essa é a única maneira de se desvirtuar completamente do egoísmo. E aí, irmãos, deixa eu te mostrar um outro texto aqui, para a gente introduzir esse pensamento. Abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 22, volta um pouquinho, Jeremias capítulo 22. No que consiste, olha para mim, no que consiste conhecer a Deus? O que é conhecer Deus? Deus vai dizer aqui o que é conhecê-lo. Jeremias 22:16. Julgou a causa do aflito e do necessitado, por isso tudo lhe ia bem. Porventura, não é isso conhecer-me? Diz quem? Diz quem? O que é conhecer a Deus? Deus está dizendo:
Qual comportamento evidencia o conhecimento que alguém tem sobre ele, acerca dele? Torno a dizer, o Evangelho sempre diz a respeito do outro. Irmão, esse não é mais o tempo do eis que te digo. Esse é o tempo do está escrito. Amém? Não é um tempo de nos empolgarmos com a palavra. Não importa se te empolga ou não, você vai ter que obedecer. A gente precisa parar de ficar orando para obedecer aquilo que já está escrito, para se comportar como Deus nos mandou nos comportarmos. Sabe, ontem eu falava com um amigo de madrugada que está vivendo um problema, e eu dizia: cara, para de ficar marchando na frente do mar, cara. Obedece a Deus e põe o pé na água, meu irmão. Outro texto que eu queria mostrar para você, mas eu queria te perguntar antes, e eu realmente estou introduzindo um assunto que nós vamos conversar esses dias. Não vou falar de assistencialismo, vou falar do Evangelho. O que acontece num filme de época, quando um rei se levanta do trono? Como é que os seus súditos ficam? Se prostram, sim ou não? Ou ficam de prontidão, sim ou não? Os mais cabreiros já botam a mão na espada? É ou não é? Quando um rei se levanta do seu trono, irmão, preste atenção, como é que Deus é? Deus mede o céu com a palma das mãos. Irmãozona grande, irmão. Descobriram uma estrela, já tem um tempo, tem um brasileiro envolvido na pesquisa, com 15 quinquilhões de diamantes no núcleo de uma estrela. No núcleo de uma estrela tem 15 quinquilhões de diamantes. Na menor partícula de uma estrela tem 15 quinquilhões de diamantes. O que é isso? É o suficiente para comprar uns 20 mundos mobiliados já. Tudo carro, mansão, tudo, já é, tá completo, geral. Dava para comprar tudo. 15 quinquilhões de diamantes. Aí sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Deus chama as estrelas pelo nome. A terra, meu brother, é estrado para Deus pôr os pés. Deus desliza nas asas do vento. Deus não mora no céu, é o céu que mora em Deus. Agora se liga, irmãos. Sabe o que mais me intriga? A Bíblia diz que Deus toma as nuvens como seu carro. Ah, malandro. Imagina Deus dando um rolê no final da tarde, irmão. Reunido as nuvens tudo, escrevendo lá no Twitter dele: partiu, o sonho de Deus em Taubaté. E vindo, escorregando naquela carangona. Agora, irmãos, imagina um Deus desse tamanho, um rei, que tem essas características, se levantando do trono. A eternidade fica em alerta, sim ou não? Abra a sua Bíblia em Salmo 12. Salmo 12, quem achou, diga achei. Olha só, lá está dizendo o seguinte: que conhecer a Deus é julgar a causa do aflito e do necessitado, sim ou não? Tem uma coisa que nós estamos falando muito nesses dias, eu sei que vocês estão falando também, porque há uma sintonia no nosso espírito. Não se trata mais do que a gente fala, do que a gente faz, do que a gente canta, mas com quem nós estamos ficando parecidos, amém? É ou não é? Não é isso? Significa então que se parecer com Deus é melhor que falar sobre Deus. Para parecer com Deus, para se parecer com Ele, consequentemente você precisa primeiro conhecê-lo. E o que evidencia o conhecimento que você tem acerca de Deus é o seu comportamento. Qual comportamento? Descrito em Jeremias 22:16. A disposição de julgar a causa do pobre e do oprimido, independente onde esse oprimido esteja. Se ele está num condomínio, se ele está num flat, se ele está numa favela. Amém?
O lugar onde céu e terra se encontram é no coração de seres humanos. Não existe outro ambiente onde céu e terra se encontram. É só no coração de homem, de gente. É lá que céu e terra se encontram. O Espírito que prescruta as profundezas de Deus deseja morar nos seres humanos. Por isso que ele diz que um dia ele vai derramar o seu Espírito sobre toda a carne, amém? Então, se você conhece a Deus, você tem um comportamento conivente. Agora deixa eu te dizer uma coisa: se você conhece a Deus, subentende então que você se comporta como Deus se comporta, amém? Amém? O que acontece quando um rei se levanta do trono? Vamos ver. Agora, sabe, a pergunta que eu faço é: o que levanta esse rei do trono? Salmo 12:5. Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. Se eu tivesse aí no seu lugar, eu tinha dado um glória a Deus, mas amém. Você vai ter mais chances, amém? Irmãos, o que acontece quando um rei se levanta? Isso traz um alerta. Nós estamos falando sobre um reino, amém? E há quem diga que o reino de Deus é uma coisa que tem que ser ensinada para as pessoas que já andaram, que já estão maduras. Não, irmão. O reino de Deus é a primeira coisa que nós temos que ensinar. Buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça. O resto é demais coisa. É secundário. É buscando o reino que você vai ter provisão plena. Você nunca vai precisar colocar um envelope em lugar nenhum. Nunca vai ter que fazer campanha para conquistar aquilo que já é seu por direito. Você vai entender que você está assentado com Cristo nas regiões celestiais, e lá você tem todas as sortes de bênçãos. Você vai aprender que Deus não entra em crise. Deus é o Pai das luzes, em que não há mudança e nem sombra de variação. Ah, e se está difícil, é porque Ele está treinando o seu coração, Ele está te puxando para trás. Quando Ele te soltar, você vai mais longe, fica sossegado. Mas Ele é Deus, e pronto. Agora deixa eu dizer uma coisa. Irmãos, tudo que nós vamos fazer aqui diz respeito ao quê? Diz respeito a nos livrar de regulamentar o egoísmo no meio da igreja. De se parar de se preocupar com o próprio umbigo. De achar que o evangelho diz respeito a você e aos seus problemas. Porque foi isso que destruiu Sodoma. Isso que faz com que uma nação esteja na mira de Deus. Isso que isenta uma nação de participar de todo o plano profético de Deus. E faz com que ela seja varrida da civilização. Bate na tampa. Aí, o que acontece? É nos introduzir numa espiritualidade que não é um misticismo, onde as pessoas querem ver o tempo inteiro anjos e demônios brigando e lutando. Não, irmãos. A gente acha que ser espiritual, sabe, irmãos, eu tive agora nos lugares onde há um equívoco tão grande sobre aquilo que é espiritualidade. É impossível, sabe, separar a espiritualidade de humanidade. O que é conhecer a Deus, segundo Jeremias 22:16? É claro que é um conjunto de coisas. Eu estou trabalhando um versículo. Eu estou trabalhando dentro de um prisma, amém? Eu sei que essa igreja funciona de uma forma ministerial. E nós trabalhamos um através do outro. Não a favor, mas através. Mas eu estou trazendo um prisma daquilo que é de fato conhecer a Deus. Qual o comportamento? E todos esses textos, o interessante é que não são profetas que estão dizendo simplesmente. É o próprio Deus dizendo, diz o Senhor. Agora aqui está apontando um comportamento de Deus imediato. Um Deus que é grande, se levanta imediatamente. A pergunta é, por que nós demoramos tanto?
A pergunta é, irmão, em nome dessa espiritualidade equivocada, para não falar uma palavra deselegante, em nome dessa espiritualidade equivocada, sabe o que nós estamos ensinando muitas vezes as pessoas a fazerem? A orar, buscar Deus, para obedecer aquilo que Deus já disse que nós temos que fazer. Nós estamos buscando uma direção de Deus para obedecer ao que está escrito. A gente quer que o eis que te digo substitua o que está escrito. Isso é misticismo, irmão. Isso ofende a inteligência de Deus. Deus já disse como é que nós temos que nos comportar. O negócio é que nós queremos sentir os arrepios. Nós queremos palpar em algo. Porque nós achamos que o Evangelho diz respeito a nós, ao que nós sentimos. Então nós reproduzimos. Não, irmão, se Deus se levanta agora por alguma coisa, todo mundo tem que ficar em alerta, com a mão na espada, disposto a se levantar junto com Deus. Porque se você conhece a Deus, você se comporta como Deus se comporta. Não tenho, irmãos, sabe? Aí o que é ser espiritual? O que é ser espiritual? É orar muito, jejuar muito. É ter uma, sabe, santidade é sinônimo de bizarrice. Ser santo é ser estranho. Sabe, a dificuldade de entrar em algumas salas de oração, porque parece que você se sente um leproso que não ora. Porque todo mundo ali, sabe, irmãos, é uma santidade. Santidade, ela é atraente, ela não é repelente. Santidade é criar um ambiente para Deus. E acho que foi o Renan, o autor o nome dele é confuso, era padre, Brennan Hagan, que escreveu o Evangelho Maltrapilho. Aquele cara lá, a oração do maltrapilho. Há mais santidade em alguns bares do que em alguns salões que eles chamam de igreja. Porque há mais presença de arrependimento naqueles lugares. A gente acha que santidade é o que me credencia a julgar a santidade do outro. Santidade, irmãos, é pobreza de espírito. A gente está buscando um caminho de felicidade. Aí Jesus vem, irmão, senta numa pedrinha e começa a ensinar a carta magna do Evangelho. Bem-aventurado os pobres de espírito. Opa! Cara, eu estou derrubando tudo hoje, hein, velho? Tá bom, deixa assim. Não vou sentar mais não, prometo. Estou meio cansado assim, mas eu já estou chapado já estou no rio já. Bem-aventurados os pobres de espírito. A gente fez a ceia para morador de rua esse ano de novo. Foi legal. Principalmente olhar para as caras dos crentes. Era bom demais. Nós montamos 2 tendão na praça. Ganhei uma churrasqueira que Salomão era um coitado, que nunca comeu carne numa churrasqueira daquela. Tamborzão, tudo de inox. Sabe onde eu estreiei ela? Lá na praça. 97 quilos de carne assamos. Ganhamos um dinheiro lá dos menininhos da terra do tio Sam. Falamos, vamos gastar todo esse dinheiro. Inteiro ele. Montamos 2 tendas na praça. Buffet do outro lado. O primeiro ano a gente fez sem grana. Vamos pegando um frango de um, uma costela do outro. Esse ano veio dinheiro. Eu vou gastar todo. Enchemos a praça de brinquedo para as crianças. Fizemos um convite, irmão. Sabe aqueles convites de casamento bonito? Do envelopão, top. Comprei aquele envelope azul, personalizado. Colocamos umas 50 pessoas na rua, para chegar nos pontos e entregar para o solitário. Não era só o morador de rua não, era quem estava sozinho. Porque ele é pai de órfãos e juiz de viúvas, e faz com que o solitário habite em família, amém? É assim que Deus se comporta. Então vai lá, vai de encontro ao solitário e entrega um convitão desse para o cara. O cara pegava um convite daquele, mano. Falava, caraca, é para mim, é para você. O cara já abria, não jogava fora. Sexta-feira passava a Kombi. Caiu no sábado, dia 24 esse ano, né? Sábado para domingo, foi? Sexta-feira já passou a Kombi pegando os caras para tomar banho. Tinha uma sala de recepção, com sofazinho, televisão, um croquetezinho gostoso, perfume, camiseta nova. Para os meninos e para as meninas, para geral. Aí fomos para a praça. Chegamos lá na praça e tinha uns irmãos lá, irmãos. Eu tenho certeza, eu conheço o meu povo. Tinha uns irmãos lá que eram empresários, gente assim, que tem muita grana. E sabe o que é você não precisar de nada do cara?
Fala, mas o que é que está faltando? Fala, cara, compra um vidinho de palmito. Mas eu vou dar o dinheiro. Não, passa você lá no mercado. Mas não, arruma um tempo. Mas ele é empresário, Deus tem mais dinheiro que ele, é o mané. Investir em pessoas não se trata só de dinheiro, é o seu coração no negócio. Passa lá no mercado e compra um vidinho de palmito e mais um azeitezinho. O resto está tudo dominado já, fica tranquilo. A gente precisa, e são amigos, são pessoas que abrem a mão, a gente precisa. Mas nessa ocasião, Deus já tinha pagado a conta. O aniversário é de Jesus, quer cantar parabéns para ele? Deus pagou a festa, irmão. Estava tudo certo. Metemos banheirinho químico, buffet do outro lado, aquela festa toda pronta, um microfonezinho na mão, kitzinho, som bom montado, tal, e tudo mais. Chegou todo mundo, uniformizadinho. E agora? O que vai acontecer? E agora? Vocês vão ver. Peguei o microfone e falei, no meio deles, tudo. Quem quer cantar aqui? Primeiro foi um travesti. Chega aí, meu irmão, vamos cantar. Pegou o microfone. Aí lógico, eu perguntava, estava cheio de família. A ideia não era ir lá levar comida, a ideia era ir lá comer com eles. Eu perguntei, o que você vai cantar? Ele falou, meu Deus, não é de madeira. Eu falei, essa é boa. E ele começou, irmãos. E o ambiente já foi mudando. Eles não oraram para ministrar o louvor naquele dia. Fazia tempo que eles não oravam. O ambiente já mudou. Já mudou. De repente chegou um cara com uma bicicleta. Pense num cara grosso. Mais grosso do que tangue de manga. Chegou lá assim. E o pessoal tratando ele bem. Cara, vamos deixar essa bicicleta ali, vamos sentar com a gente, vamos comer. E tinha uma entradinha, tinha um couvé, depois tinha tudo. Vamos sentar, vamos comer. Não, quero comer não. Cara, vamos sentar, vamos comer. E fomos tratando, andando a segunda milha, a terceira milha com ele, até que ele se desarmou, deixou a bicicleta num canto e veio. Estava bêbado. De repente ele chegou em mim bebaço e falou assim, pastor, eu quero cantar. Eu falei, você vai cantar. O que você vai cantar? Porque ele vive. Eu falei, venha meu filho. Aquele cara pegou o microfone e começou. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele... Nessa hora, um já estava assim, ó. E eu já estava no canto, eu não podia desabar. O pastor Luiz já estava, yeah! Aquele grito dele, de galego. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Alguns assim, né? E o Júnior, do 9 Graus, meu parceiro, lá com o violão, pegando as músicas, até música que ele não gostava, ele tocou. Falei, ó, se vocês quiserem cantar, quem me viu passar na prova, tu vai tocar. Se eles quiserem tocar, você é o espelho que reflete, você vai tocar. Combinado? Combinado. Cara, quando aquele cara começou a tocar, ele vive, porque ele vive. Irmãos, Deus veio naquela tenda, irmão. Deus veio. Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor. Agora. Deus se levantou, irmãos. Tinha um movimento de Deus naquele lugar. O céu mudou. Aquele cara, quando ele me devolveu o microfone, o espírito dele acordou. Ele falou assim para mim. Parece que ele tinha ainda um bafozinho ainda, um cheirinho de cachaça. Não aconteceu algo, não estrondou nada não. Sabe o que te define? Não são as suas intenções, suas revelações, são as suas relações. É a maneira como você se relaciona com os outros. O que é amável de lábios, terá como amigo o rei. Aquele cara chegou, me entregou o microfone, pastor, obrigado. Eu disse, ô meu filho, dá um abraço. Ele me deu um abraço. Eu posso cantar outra? Eu falei, daqui a pouco você canta. Qual que vai ser agora? Ele, eram 100 ovelhas. Tu vai cantar, meu filho, senta aqui. E eles começaram a cantar. Naquela hora eu entendi uma coisa.
Sabe por que o pobre de espírito é feliz? Porque ele aprendeu a viver entre os pecadores, entendendo que ele não tem o direito de julgar os pecadores. Eu não tenho o direito de julgar ninguém, porque o pecado de alguém é diferente do meu. Irmãos, eu não sou um santo lutando contra o pecado, eu sou um pecador lutando para ser santo. A meritocracia torna Deus refém da minha santidade moral. Mas o que é santidade? Eu não sou como esses. Eu jejuo, eu oro. Santidade é criar um ambiente para Deus. Senhor, eu sou um pecador, me ajuda. Sabe, irmãos, a nossa compreensão sobre espiritualidade, ela é bastante equivocada, porque ela anula as nossas relações, a nossa humanidade. A gente acha que ser santo é se trancar num quarto e ficar lá babando num violão por 8 horas por dia. Isso é bom? Claro, vai ser top, mas não dá para fazer tenda para Moisés e Elias, varão. Você entra para adorar, mas você tem que sair para servir. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, que sendo Deus não julgou com usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se, que é nós, esvaziou-se de si mesmo, e assumiu a forma não de um adorador, mas de um servo. E porque assumiu a forma de servo, ele agradou a Deus, e teve o seu nome elevado, está sentado à direita de Deus. É vertical e horizontal. Deixa eu dar uma opção para você. Você compra um celular. Você compra. Esse aqui eu ganhei. Aí você ganhou. Tira o olho, tá? Ganhei. Esse aqui. Foi até meu pastor que me deu. Fui lá em casa e me deu. Fiz um churrasquinho para ele. Chamei ele, chegou com esse telefone. Eu falei, amanhã vai ter outro churrasco. Vem aí. Dá uma olhada bem na casa aí. Vê o que está faltando. Precisando pousar nos quartos aí. Aí você compra um celular, você queria comprar um telefone, foi lá, comprou um telefone e tal, pagou. Aí você chega em casa, liga o telefone e vê que você não consegue baixar os aplicativos que você precisa usar, não baixa. Então você detectou um defeito nesse aparelho. Aí você tem 3 opções de atitude espiritual. 3 opções. Primeiro, você coloca esse telefone em cima da mesa, ergue as suas mãos santas para o céu e diz: Senhor meu Deus e meu Pai, toca agora nesse telefone, restaura, talita cume para esse telefone, que esse telefone funcione agora. Segunda opção, você liga lá para a loja, pede para falar com o vendedor e fala: seu filho de Belial, seu endemoniado, eu sou dizimista na casa do Senhor, seu devorador, eu te repreendo. A terceira opção, você pega o seu telefone com a nota fiscal, vai até a loja, chega lá no vendedor e diz: meu amigo, tudo bem, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, eu comprei um telefone de você e ele está com um problema, você podia verificar para mim, para ver se dá para fazer um reparo ou trocar por outro? Deixa eu perguntar uma coisa para você, das 3 opções, qual foi a atitude mais espiritual entre elas? Certeza? Mas você nem orou, cara. Você nem fez 40 dias de jejum. É a terceira mesmo? Deixa eu te dar um outro exemplo. Você chega em casa. Sua casa tem uma piscina. Recebe aí vaso em nome de Jesus. Tem uma piscina na sua casa, linda. Vamos ver se você vai emprestar ela para fazer batismo da igreja, né? Mas tem lá uma piscina. Aí você tem um filho de 6 anos, de 4, mais novinho ainda. Aí você chega do trabalho, estaciona seu carro na garagem, escuta um barulho, tal, barulho na piscina. Aí você corre lá, chega lá seu filho, de 4 anos, está se afogando. 3 opções. A primeira, você ergue as mãos para o céu e diz: Senhor, envia o seu anjo. Envia o arcanjo Miguel com a espada desembanhada de fogo e resgata, salva o meu filho. Segunda opção, você estende as suas mãos e fala: filho, eu libero sobre você a unção do golfinho alado, do tubarão maluco, do tucunaré da selva, para você nadar para a margem dessa piscina.
unção para andar sobre as águas agora. A terceira, você pula na piscina e salva o seu filho. Olha para mim, vocês estão rindo, mas é sério. Talvez é assim que você pense sobre espiritualidade. Agora deixa eu te perguntar uma coisa muito simples. Das três, desse segundo exemplo, das três, qual foi a atitude mais espiritual? Certeza. Mas você não orou, irmão. Sabe, eu aprendi uma coisa, que orar pode significar muitas coisas, inclusive orar. Sabe qual a oração que mais me encanta na Bíblia? Ela não está escrita, a de José, apóstolo. Quando ele estava com um BO na mão para resolver uma bucha, uma adolescente grávida, eu nem dormi com ela. Eu vou ter que abraçar essa bronca. E ela disse que foi Deus. Que história confusa é essa, irmão? Chá de cogumelo no canudo. Isso acontece, você está rindo, mas isso acontece contigo. Não chega, estou grávida. Oh, mas e aí? Nós não vamos casar? Não, mas foi Deus. Ué, como assim? A Bíblia diz que José ponderava no seu coração. Para mim, essa é a forma mais genuína de orar. Porque ela te aponta para uma prática. A gente acha que oração é dizer para Deus o que Ele tem que fazer como se Ele não soubesse. E oração é o que torna o seu encontro com Jesus em relacionamento. Ponderava no seu coração o que ele deveria fazer diante daquela loucura, mas que era uma loucura que era mais sábia do que a sabedoria dos homens. José ponderava. Sabe, irmãos, dos dois exemplos que eu te dei, perguntando a você, qual das três atitudes foram a mais espiritual, você me respondeu por duas vezes que foi a terceira. Nenhuma delas houve presença de oração, de jejum. Por quê? A presença de quê? De humanidade. Você humanamente, como um ser humano educado, você vai até um indivíduo e você trata ele de uma forma educada. E é o conceito da graça comum, há partículas de Deus no homem. Você educadamente vai até lá, se relaciona com aquele outro ser humano, e você então resolve aquela situação, resolve aquele problema. Pela segunda vez, seu filho está na piscina. Você não estende as mãos para orar por ele, você pula na piscina e o salva. Isso é humanidade. Você se relaciona com o problema, então você traz o seu filho. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que é impossível você separar humanidade de espiritualidade. Para ser espiritual você precisa ser humano. E entende-se então que quanto mais humano você se torna, mais espiritual você é. E me entenda, irmãos, eu não estou carnalizando a fé. Eu não estou dizendo para você que o sobrenatural não existe, que você não vai se lançar sobre Deus. Não, eu estou dizendo para você que não é só isso. Não é só essa coisa vertical. Vocês estão aqui comigo? Que Deus não ora para se levantar, Ele se levanta. A gente fica buscando um arrepio, alguma coisa para obedecer aquilo que a Bíblia diz para a gente fazer. Sabe, como o meu querido disse que eu tinha que cantar, mas eu vou aqui. Pode ser? Você está aqui comigo, irmãos? Você recebe tudo isso aí? Você vai juntar tudo isso aí, vai pensar nisso? Amém? Você vai trazer a sua mente para cá, certo? Traz a sua mente para cá. Jesus veio para levar o pecado da gente, não foi a inteligência. Usa ela aí. José aprendeu 42 idiomas quando estava preso no Egito. Sabia disso? 42 idiomas. Ei, ele tinha uma palavra de Deus, mas ele era a pessoa mais pronta intelectualmente para assumir aquela posição. Ninguém estava mais preparado que ele. Aí o povo agora diz que culto, irmãos, em nome, sabe, isso é uma doença no meio da gente. Isso é um caminho para regulamentar o egoísmo, porque o indivíduo vem para o culto atrás de uma bênção.
sobe o monte atrás de uma bênção. Ei, olha para mim, fica com raiva de mim não. Promete? Promete? Então tá, se você sobe um monte atrás de uma bênção, a única pessoa que pode te atender é Satanás. Sério, sério. Foi a única pessoa que levou alguém num lugar alto e ofereceu benefício. O que é que Deus faz? Deus leva alguém no monte para que esse alguém ofereça sacrifício para ele, ou para que esse alguém seja um sacrifício para ele. Ei, Jesus morreu no monte. Ah, eu venho no culto para receber uma bênção. Não, irmão, vem para morrer. Para que você vem no culto? Eu venho para ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e esse é o meu culto racional. A minha mente participa dessa morte. Diga para quem está do seu lado, morra com saúde, irmão. O que é um sacrifício vivo? Ninguém precisa trazer o altar, vem sozinho. Caminha com a própria perninha para a morte. Vem pôr o pescocinho na lâmina aqui, vem. O evangelho é sobre o outro, nunca sobre você mesmo. E como é que eu prospero? Está lá no texto, Jeremias 22,16. Julgou a causa do aflito necessitado, por isso tudo lhe ia bem. Está lá em Provérbios, quem dá ao pobre, empresta a Deus. Irmão, imagina você emprestar uma grana para Deus, irmão. Ô Deus, vou te emprestar um dinheiro aí, mas fica tranquilo, depois só me devolve. Vocês estão aqui comigo? Ser espiritual é um conjunto de coisas. É mais que orar, é mais que, sabe? Tem um texto aqui em Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, versículo 25. Esse texto aqui, ele fala de ódio. Fala de ódio. O ódio é um elemento que se apropria de um ambiente onde o amor se foi. O amor foi embora, então o ódio vem. Lucas 10, 25. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito? Como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem, lhe causarem muitos ferimentos, retirando-se e deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo, passou de largo. Semelhantemente um levita descia por aquele lugar, e vendo, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho. Diga: óleo e vinho. E colocando sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte tirou 2 denários e entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem. Se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu às mãos dos salteadores? Respondeu o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse Jesus: vai e procede tu de igual modo. Amém? Quem contou essa parábola? Quem? Foi Jesus, amém? Eu não estou inventando essa história.
Foi Jesus que contou ela. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Esse doutor da lei, ele veio tirar uma onda com Jesus. Ele era um cara que ele conhecia a lei. O que ele perguntou, ele já sabia a resposta. Sim ou não? Tanto é que Jesus se nega a responder, fala, você já sabe. E o texto diz que ele quis se justificar diante da obediência. Ele queria provar para Jesus que já sabia o que Jesus estava dizendo. Jesus não gastou muito tempo com ele. Jesus ofendeu a mente dele. Por quê, pastor? Porque sim. Ele fala de identificação de natureza, de ódio. Deixa eu perguntar uma coisa, você que está aqui. Você sabe me dizer o que é que um samaritano representa para um judeu? Sabe o que é que um samaritano representa para um judeu? Imundo. Diga imundo. Ele representa um ser imundo. Imundo. Sabe o que acontece, irmãos? Naquele tempo, os dois ícones da vida religiosa do povo judeu eram os levitas e os sacerdotes. Os levitas preparavam o ambiente do sacrifício. Os sacerdotes executavam o sacrifício. Era o intermédio entre o homem e Deus. Isso era o que representava a funcionalidade da vida religiosa do povo judeu. Quando o povo judeu aguardava Deus se manifestar, o povo judeu esperava que isso acontecesse por meio de duas figuras, levitas e sacerdotes. Não é muito diferente de hoje. Nós resumimos a nossa vida espiritual aos cultos que nós participamos. Então nós estamos olhando para o altar, como se daqui de cima fosse a única forma de Deus se manifestar, de Deus falar. Talvez você não pense assim, mas a grande maioria dos evangélicos por aí pensam. Eles acham que Deus precisa de um microfone para usar alguém. Eles acham que quem está tocando aqui em cima, e é certo, olha para mim, que Deus usa esses irmãos. Mas Deus é maior que isso, amém? Deus é bem maior que isso. Enquanto a igreja for do domingo, a semana vai ser dos perversos. Mas então, irmão, Jesus, falando com esse doutor da lei, ele pega os dois ícones de espiritualidade, a máxima da espiritualidade do povo judeu, o levita e o sacerdote. Vocês estão aqui comigo, amém? E aí ele pega um que era uma representação de imundície, que era um samaritano. E esse texto fala de ódio. Por quê, pastor? Porque fala de um homem que descia, que declinava, que estava num momento ruim da sua vida. Ele saiu da habitação da paz para um lugar de fragrância, para um lugar confuso, estranho, Jericó. No meio do caminho, ele teve a sua caminhada interrompida por homens carregados de ódio. O que é o ódio? O ódio é um elemento que se apropria de um lugar onde o amor se foi. A Bíblia diz que com a multiplicação da iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Essas pessoas que interromperam a caminhada desse rapaz, deixaram ele semi-morto, bateram muito nele, quase mataram esse rapaz, para pegar um celular, para pegar um tênis, bateram na cabeça dele, bateram no corpo dele, sangraram ele, deixaram ele caído no chão, espancaram ele. Recentemente viralizou um vídeo de uma menina de 7 anos, que estava junto com a mãe, caminhando em São Paulo, e no meio do caminho veio um rapaz querendo roubar elas, e pediu dinheiro para a mãe, e a mãe disse que não tinha, e segurava a bolsa, e esse cara, carregado de ódio, insistiu, querendo dinheiro, e a mãe disse que não tinha, com a filha do lado. Sabe o que esse cara fez? Ele furou o pescoço da mãe, e a mãe começou a sangrar,
E a menininha de 7 anos tampava o pescoço ferido da mãe, gritando, dizendo: me ajuda, não deixa minha mãe morrer. Toda coberta com o sangue da mãe. A mãe morreu no braço da menina de 7 anos. Quem faz isso, irmãos? Alguém carregado de ódio, cheio de ódio, faz isso. Por causa de um vício, por causa de uma droga, por causa de alguma coisa, do egoísmo, faz isso. O ódio. O que acontece? Esse homem é deixado no caminho, é vítima do ódio. Aí Jesus começa então a contar uma história. Esse homem foi vitimado pelo ódio, mas naquela trilha ali, passou um ser que vocês têm como sino de espiritualidade, um sacerdote, sim ou não? Quando o sacerdote passa por aquele lugar, ele faz o quê? Ele se desvia. Para alguns, aquele homem estava semi-morto. Vocês estão aqui comigo? Aquele homem estava semi-morto. Mas ei, deixa eu te dizer uma coisa: o que para as pessoas lá fora é semi-morto, para nós é semi-vivo. E enquanto há vida, há esperança. O sacerdote passa por ali e ele se desvia daquela cena. Por quê? Porque o compromisso dele era com o templo. Porque a religião é egoísta. Ela só forma pessoas para o templo. Ela só forma pessoas para manter o ciclo rodando. Ela só forma pessoas para a porta. Ela só forma pessoas para lá, para cá. Vocês estão aqui comigo? Isso é bom? É claro que é. Mas quando é só isso, é egoísmo. Nós não formamos pessoas para olhar os caídos que caem à beira do caminho. Nós achamos que isso é o chamado de alguns, quando na verdade é a obrigação de todos. É lei constitucional. Se você nega o socorro para alguém, isso é crime. Sim ou não? Esse homem se desvia. Semelhantemente passa um levita, que estava tão envolvido com o prédio lá no qual ele participava, que ele também não se atenta para aquela situação. Para ele era só um semi-morto. E ele vai embora. Mas quem é que passa como uma terceira opção naquele lugar? Quem passa? O que era um samaritano? Um imundo. Para quem que Jesus estava contando essa parábola? Para um doutor da lei. Você está aqui comigo, irmão? Jesus fala então assim, mas depois passou um imundo lá. O imundo passou. Aí sabe o que o imundo fez? Se compadeceu dele. Sabe o que o imundo tinha? Óleo e vinho. E despejou sobre o ferido. Colocou ele sobre o próprio animal. Levou ele para uma hospedaria. E sabe o que o imundo disse? Quando eu voltar. Quem é que volta, irmãos? Quem é que volta? Deixa eu te perguntar uma coisa. Sabe o que Jesus estava dizendo para aquele doutor da lei? Sobre identificação de natureza. Quem é que se parecia mais com Jesus? Quem tinha um comportamento mais semelhante ao do Cristo? Responde para mim. Um imundo. Sabe o que Jesus está dizendo? Que o sentimento que move o bandido e que move o pastor é o mesmo. Sabe o que esse texto propõe? Que o bandido e o pastor são parceiros. Sério, sério. Porque um é movido pelo ódio, lhe tira a vida. O outro é movido pelo ódio da indiferença e lhe nega a vida. O contrário do amor não é o ódio, é a indiferença. Sabe o que Jesus está dizendo? Que quem mais se parece comigo nisso aí é aquilo que nós julgamos como imundo.
Por quê? Nós temos um arquétipo de espiritualidade e nós achamos que nós temos um medidor de unção, um medidor de santidade. Nós achamos que a nossa santidade nos credencia a julgar as pessoas. Nós achamos que o que é representar a Deus é fazer parte de um contexto religioso que nós fazemos parte. Ser espiritual é se comportar como Deus se comporta. Ser espiritual é ter o mesmo sentimento que Jesus teve. Por isso em toda a Bíblia o Senhor acha muitos Cornélios, que não sabem nada, mas se comportam e têm um comportamento muito similar ao do Cristo. Sabe, irmãos, com tudo isso, falando de comportamento e espiritualidade, eu sei que talvez essas coisas vão ficar assim. Olha para mim, eu não estou dizendo para você que você tem que pecar e ser um imundo. Eu estou dizendo para você que ser espiritual é muito mais do que orar e ler a Bíblia. Eu estou dizendo para você que pior do que não ser, é ser para você mesmo. Eu estou dizendo para você que Sodoma não era desconhecida de Israel, era a irmã de Israel, tinha um relacionamento afetivo com Israel e foi destruído porque, sabe, regulamentou o egoísmo. Eu estou dizendo para você que para você ser usado por Deus, você precisa se comportar como Deus. E muitas vezes você vai fazer isso sem nunca ter pegado no microfone. Que você vai ser a única Bíblia que algumas pessoas vão ler. Que Deus escolheu ser amado em pessoas. Que a relação com Deus é mais do que, sabe, mais do que um mito vertical. Que é um olhar mais amplo. E sabe o que me agrada nesse texto? Que o samaritano era só alguém que seguia o seu caminho. O rosto dele não estava em lugar nenhum, ninguém conhecia ele. Mas ele teve um comportamento muito similar ao do Cristo. Sabe, irmãos, um dia, eu gosto de contar essa história, foi uma experiência profunda que nós tivemos. Um dia nós servíamos marmita numa comunidade chamada Bairro Maruí. Nós começamos a servir essas marmitas e isso foi crescendo. Nós conhecemos muitas pessoas lá, entre elas uma irmã muito preciosa, mãe de 5 filhos, viúva, cuidando dos 5 filhos, um dos filhos com um problema na medula. E essa mulher passava uma certa necessidade, muito distante da nossa congregação. E sempre que nós íamos servir essa comunidade, nós levávamos as marmitas dessa irmã separada, o arroz, do feijão, da carne, de tudo, nós levávamos separado. E nós atendíamos ela mensalmente com a cesta básica, com aquilo que podíamos. E todas as quintas-feiras nós estávamos lá, nessa comunidade, servindo as marmitas, orando com os enfermos, falando com as crianças, enfim, ali, amando aquelas pessoas, como podíamos. Mas um dia choveu e as mulheres não puderam ir, porque é muito barro, muita lama nesse lugar. As mulheres ficaram e fomos só nós, os homens, com bota plástica, com calça, com capa de chuva, e a gente foi. Abrimos a caminhonete, as pessoas se reuniram, servimos lá, em média de 100 marmitas, distribuímos, oramos com os enfermos, abençoamos as crianças, enfim. E sempre que terminávamos, passávamos eu e um outro amigo lá na casa dessa irmã, para deixar as marmitas dela. Mas nesse dia, eu chamei todo mundo, éramos uns 14, uns 15 homens mais ou menos, era mais ou menos isso. Eu chamei todos eles e disse: olha, vamos passar lá na casa da irmã, Dona Magda, vamos passar na casa dela, vamos todo mundo lá, vamos deixar a marmita, eu queria que vocês conhecessem ela, o quanto é guerreira aquela mulher, vamos lá, vamos, todo mundo topou, vamos. Eu disse: ei, antes de ir, vamos levantar uma oferta para ela. E eles toparam: vamos embora, pastor. Um deu 10, outro deu 2, outro deu R$1, outro deu 50, e a gente juntou R$250, 200 e poucos reais, não me lembro o valor exato, e eu coloquei aquele dinheiro no bolso, e fomos lá na casa dela. Quando chegamos lá, já era costumeira a minha passada nas quintas-feiras lá,
barulhento pra caramba eu sou, até os cachorros me conheciam, já veio todo mundo feliz da vida, as crianças veio, nós beijamos as crianças, abraçamos todo mundo, entramos para dentro da casa dela. Quando ela nos viu, a única coisa que ela fez foi chorar. Ela não conseguiu dizer, mas era já costume. Eu passava lá toda quinta-feira. Ela nos viu e começou a chorar. Não conseguiu dizer boa noite, Pai do Senhor, nada, só chorou. Tinha um nó na garganta dela. E a gente beijou todo mundo, abraçou, entramos para dentro, colocamos as marmitas em cima da mesa. Eu peguei aquela oferta, disse: minha irmã, nós levantamos uma oferta para você, nós trouxemos aqui. Eu coloquei aquela oferta embaixo de uma caixa de leite vazia, em cima da mesa, da Tirol. Coloquei embaixo, e ela só chorava. Mas não era aquele choro escandaloso, era aquele choro, sabe, de nó mesmo. Gente, sem entender, fizemos uma oração na cozinha com a sala bem pequenininha. Oramos. Quando terminamos de orar, ela levantou o rosto e aquele nó desatou. Ela disse: irmão, quando vocês bateram palma no meu portão, eu tinha acabado de desdobrar o meu joelho ali daquele canto, pedindo para Deus me dar a condição de dar leite para os meus filhos amanhã, de dar comida para os meus filhos amanhã. E quando eu desdobrei o meu joelho ali daquele canto, vocês bateram palma no meu portão, e vocês colocaram o dinheiro embaixo da última caixa de leite que eu servi para os meus filhos. Deus não precisa de um microfone para usar você. Ele precisa que você entenda que ser espiritual é um conjunto de coisas. Ele precisa que você entenda que igreja não é um lugar que você frequenta, é uma condição que você tem. Você é Jesus aqui na terra, você é a projeção do Cristo aqui na terra. Você é aquele que se levanta quando Deus se levanta. Deus se levanta agora, você também. É pelo rei e pelo reino, amém? Sabe, na primeira ceia que nós fizemos lá para as pessoas da rua, é uma história conhecida de alguns também. Nós fizemos a ceia e todo mundo foi embora, e ficou só eu lá, na caminhonete da igreja, junto com o Fabiano, eletricista, e junto com outro irmão, lá tirando os fios de dentro da tenda. Era uma tenda só, e eu varrendo de novo a calçada. Naquele processo veio uma moça chorando, e ela já tinha comido com a gente, tinha saído, ido embora, e voltou. Eram umas 2 horas da manhã mais ou menos, e ela voltou dizendo: ei, me leva para Tijucas. Tijucas é região metropolitana de Florianópolis. E ela dizia: me leva para Tijucas. E eu pensando: meu Deus, agora? E ela começou a falar da vida dela. Tem 1 ano e 9 meses que eu estou usando crack, fumando pedra. Eu não consigo mais, eu quero sair disso. Eu tenho 3 filhos, eu tenho família. E ela me disse: eu acabei de ser estuprada por causa de uma pedra de crack. Eu não aguento mais isso, me leva para Tijucas. Me mostrou a perna dela, tinha uma ferida que dava para ver ela latejando. E eu não sabia se aquela moça estava me enganando ou falando a verdade. E eu pensei: para Tijucas agora, Natal, Florianópolis, uma entrada só, vou levar 4 horas para chegar lá. Eu disse: olha, fica aí, deixa eu pensar. E ela sentou num banco do outro lado da rua e começou a chorar. Mas não era um choro não, irmão, era um choro mesmo. Esse era escandaloso. Humilhada, vergonhada. Na hora me deu um clique, eu disse: ei, você tem um número de alguém lá em Tijucas? Ela: tenho, da minha cunhada. Eu digo: me dê aí. Liguei: tudo bem? Estou aqui com a fulana, sou pastor, fizemos uma ceia aqui junto com irmãos de outras igrejas, pastores de outras igrejas, estamos aqui com a sua cunhada, vocês já tentaram ajudar ela?
Ela ficou pelo menos uns 10 segundos muda no telefone, e depois ela me disse: vou chamar meu marido, no caso o irmão da moça. O irmão da moça veio, e antes que eu falasse qualquer coisa, ele falou: pastor, minha irmã deve ter uns 2 anos que ela começou a fumar pedra. Ela tem 3 filhos. Eu estou criando os 3 filhos dela aqui. Deixa eu te falar uma coisa, pastor. Tem 3 meses que eu não sei cadê minha irmã. A gente não sabia se ela estava morta ou viva. Amanhã, dia 25, eu faço a ceia de Natal aqui na minha casa, com toda a minha família. Pastor, eu nem ia conseguir dormir, porque eu estava pensando amanhã, quando os meus sobrinhos me perguntassem: cadê a minha mãe? Por que a minha mãe não veio? E ele me disse, chorando no telefone: pastor, vocês estão dando um presente de Natal para a nossa família. Eu estou saindo daqui agora de Tijucas para ir aí buscar minha irmã em Itajaí, pastor. O senhor me espera aí? Eu falei: fique tranquilo, eu vou levar ela no hospital. Primeiro, porque aconteceu isso e ela está com a perna machucada. Liguei para minha mulher, estava numa caminhonete do instituto. Liguei para minha mulher e falei: ó, vou passar a madrugada com a gatinha na caminhonete. Avisa todo mundo aí. Mandei nos grupos, falei: ó, aconteceu isso, isso e isso. Levei ela para o hospital. O doutor veio: pastor, se ela não procurar um infectologista, ela vai perder a perna. E fiquei lá no hospital com aquela moça. O irmão dela chegou, era 4 horas da manhã. Deixa eu dizer uma coisa para você: eu não disse para ele que Jesus amava ele. Não, porque ele já sabia. Ei, nós somos uma carta. Carta não fala. Vocês estão aqui comigo? Carta não fala não. Carta serve para ser lida. As pessoas vão aprender. Sabe, irmãos, nós não fomos chamados só para ser ouvido. Nós fomos chamados para ser imitado. O mundo precisa nos imitar. Imitar o que nós estamos fazendo. Agora, se nós acharmos que servir a Deus e ser espiritual é só ficar trancado em um lugar, sendo para si mesmo, nós estamos correndo o risco de ser soberbo, de ter fartura de pão, e de nunca ter o comportamento que Deus tem, diante do clamor de um aflito. Eu espero que você tenha entendido tudo isso. Ou se você já entende, eu espero que isso acorde ainda mais o seu entendimento. O pastor disse: nós vamos introduzir. A gente vai falar sobre muita coisa. Mas hoje, primeiramente, eu queria dizer para você a necessidade de ser batizado com a compaixão, de ser batizado com a misericórdia, de entender que as pessoas vão aprender com aquilo que a gente faz e não com o que a gente fala. Quer ver, irmão? Faz assim comigo. Não sei se eu já fiz isso aqui, acho que já, né? Se você sabe, fica quieto. Todo mundo faz. Quem não fizer vai ter o nome riscado do livro da vida. Faz assim, todo mundo. Esfrega a mão uma na outra assim, até ficar morna. Se você sabe, fica quieto. Agora fecha a mão. Agora coloca na bochecha. Onde é que eu mandei você colocar a mão? O que você faz vai falar mais alto do que o que você fala. Sabe, irmãos, a ideia de tudo isso é nos levar para um comportamento. Eu estava falando ontem, sabe, Cris? Conversando com o pastor lá em Barretos. Eu acredito nos 5 ministérios. Acredito no encargo apostólico, amém? Acredito. Irmãos, mas alguns títulos na igreja, eles são tão banalizados.
Sabe, a igreja se tornou, sabe, irmãos, a igreja brasileira arrecada 61 milhões de reais por dia. 61 milhões de reais. 20 bilhões por ano. E nós temos 6 milhões e meio de pessoas à margem da miséria. Nós temos 15 milhões de analfabetos no Brasil. Ser pastor, hoje, quantos pastores nós temos no Brasil? Quantos apóstolos nós temos no Brasil? Quantos profetas, quantas pessoas com título nós temos? Nós causamos menos impacto na nossa nação do que 12 homens causaram impacto no mundo. Por quê? Porque entenderam. Porque carregavam algo completamente diferente daquilo que a gente está, talvez, o modo como a gente está se comportando. Sabe, irmãos, eu sei que é pesado ouvir tudo isso. Talvez até cansativo para alguns. Mas certo dia Jesus estava num deserto e dizendo: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não é digno de mim. As pessoas foram embora. E Jesus olhou para os discípulos e disse: vocês não vão embora também? A mensagem não vai mudar. Sabe, irmãos, o Evangelho, ele promove uma responsabilidade muito grande em nós, e é isso que eu queria hoje, talvez, te introduzir em um pensamento, onde você é tão responsável como qualquer outra pessoa, porque nós somos a igreja de Jesus, amém? Nós somos a igreja do Cristo. Existem algumas pessoas e algumas regiões e alguns lugares que é você quem vai. E talvez você seja a única Bíblia que essas pessoas vão ler. Talvez você é só um samaritano seguindo o seu caminho. Talvez você não tenha nenhuma expressão eclesiástica aqui dentro, ou na congregação em que você está. Talvez, para um meio evangélico, cristão, você não tenha nenhuma representatividade. Mas se você entender tudo isso, você vai se parecer mais com Jesus do que muitas outras pessoas que fazem uso desse microfone. O nosso trabalho não nos promove, ele nos transforma. Serviço atrelado a mérito foi o que transformou o ISO da perfeição em Satanás. O seu serviço não vai aproximar você de Deus, vai tornar você parecido com Deus. Que nesses dias a gente consiga refletir sobre um comportamento prático. Eu não sou um cara muito sabe, meu encargo é outro. Eu sei que a gente chapa e a gente entra debaixo do banco e a gente canta e a gente adora, mas sabe, eu estou aqui para fazer você rasgar suas vestes. Eu estou aqui para fazer você ficar triste com você mesmo. A palavra de Deus tem duas finalidades: ela consola o atribulado e ela atribula o consolado. Eu vim aqui para te atribular em todos esses dias. Por quê? Porque eu era um drogado numa esquina com a havaiana amarrada de arame e uma bermuda amarrada de cadastro, pedindo uma moeda para fumar crack. E o evangelho que eu estou dizendo para você foi o evangelho que me tirou desse lugar e me levou a lugares que eu não tinha condição de ir se não fosse a graça do Senhor. Me deu uma família, e ver toda a minha família hoje na igreja, toda ela, irmãos, e eu nunca preguei para a minha família. Ver o meu pastor ir agora na casa da minha irmã e passar a tarde com a gente, conversando. Um cara tradicional de uma igreja de 70 anos, que foi meu amigo de infância, e dizendo: nós vamos levar a igreja para esse lugar. Sabe por quê, irmãos? Porque esse evangelho de parede não nos sustenta mais. Olha para mim, isso não alimenta mais a nossa fé. Nós fomos chamados para ser corda vocal das esquinas. Nós não fomos chamados para encher prédio. Nós fomos chamados para esvaziar orfanato, esvaziar prostíbulo, esvaziar cartório.
Porque pastor nessa geração não vai mais trabalhar por cadeira vazia, mas vai emancipar uma geração para se manifestar, amém? Em todos os lugares que ela tiver. Então, irmãos, nesses dias, talvez eu não vou colocar a mão na sua cabeça, ou talvez eu coloque. Se hoje é uma introdução e uma apresentação, deixa eu te dizer. Eu vou contar para você aquilo que eu percebo. Tentar ao máximo não ser grosso. Não tenho a intenção de que milhares e milhões de pessoas escutem e compartilhem isso. Porque se 12 pessoas me escutar, tá bom. Tá lindo, amém? Se amanhã a gente sair por aí, irmãos, abraçando todo mundo, e a gente vai errar fazendo isso. Mas eu entendi uma coisa, Deus se comporta assim, eu quero me comportar desse jeito, amém? Então, sendo um complemento de toda a revelação que você já vem recebendo, eu amo essa casa, admiro profundamente esse ministério. O Kiko, tem um monte de gente ouvindo o Kiko lá em Brasília. A menina que a minha esposa foi cuidar falou: estou ouvindo esse pastor aqui, estou gostando demais. Mostra aí, eu fui mostrar, era tu. Mas assim, sabe, irmãos, eu vou compartilhar com vocês o meu coração nesses dias, amém? Gostaria muito que você estivesse aqui. Nós vivemos coisas hoje que eu nunca imaginava viver, em todos os sentidos. Eu devia estar morto. Devia estar morto. Mais de 70 morreram agora, lá na minha região. Então, se o Evangelho for realmente esse caminho de facilidade, de promoção pessoal, eu prefiro voltar para um esquina e vender cocaína. Eu acredito num avivamento no Brasil, amém? Eu acredito. Eu acredito que missões vai deixar de ser, apóstolo, departamento nas igrejas, que faz, sabe, uma conferência anual, e vai ser um comportamento diário da igreja. Que a igreja vai se responsabilizar pela cidade em que ela está. Que se a igreja deixar de existir, as pessoas vão sentir falta dela. Porque ela não vai ser uma igreja só do domingo. Porque os jovens, os adolescentes, vão amar como nunca amaram antes. Então, nesses dias aqui, sabe, é isso que a gente vai repartir. A gente vai falar sobre criatividade, sobre coisas malucas que a gente fez e que podem ser reproduzidas, repetidas. A gente vai falar sobre outras coisas também, sobre a perspectiva da eternidade, no âmbito da evangelização. Sabe, há um evangelho que foi entregue a nós e só nós podemos anunciá-lo. Há um evangelho que é anunciado pelos céus, que proclamam a glória de Deus. Mas há um encargo que é só nosso. E por isso a criação, ela, sabe, aguarda ardentemente a nossa manifestação. A gente vai falar sobre muitas coisas, mas hoje eu queria que a gente saísse assim, sabe? Eu queria que você voltasse amanhã aqui. Eu quero cantar rap, no boom bap, a gente vai ficar feliz aqui. Sabe, mas hoje, irmãos, eu queria que você pensasse em você mesmo. Em mim, o quanto egoísta eu sou. E o quanto o Evangelho precisa transcender dessa minha zona de conforto. É pesado ouvir isso, eu sei. Mas não me tenha por grosso e mal educado. Eu só estou repetindo o Evangelho. Eu não inventei nada disso. Está escrito. Eu queria que nós orássemos um pouco. Queria chamar o amigo ali do violão, o pessoal do louvor. Eu queria que você abaixasse a sua cabeça. É certo que você teve um dia difícil de trabalho, eu tive um dia também, dirigi muito. Mas eu queria que você refletisse com o seu coração aberto. Quando você ouvir a voz de Deus, há um conselho na Escritura: não endureça seu coração. Deus tem algo para essa casa, Deus tem algo para a cidade, Deus tem algo para esse tempo, amém, galera? Nós não vamos falar de uma geração, nós vamos ser essa geração. Nós vamos ser ela, brother.
nós vamos queimar nas praças, nós vamos queimar nas ruas. Como a gente vai fazer isso? Deus vai nos dar graça e nos mostrar como é que a gente vai fazer, mas a gente vai fazer, porque é assim que Deus se comporta. Pai, em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor nesse instante. Nós pedimos ao Senhor que organize tudo isso em nós, Senhor, que organize o nosso interior e que nos alinhe ao seu coração. Nós não sabemos como fazer, nós só sabemos que está escrito à disposição do nosso coração e obedecer o que está escrito. Pai, nós não queremos ser só ouvidos, eu quero ser imitado, Deus. Me dá a condição de ter um comportamento que as pessoas queiram imitar, Deus. Eu não quero ser um bom pregador, Senhor, eu quero ser alguém que as pessoas querem imitar, Senhor. Sabe, eu não quero, Senhor, nada disso. Eu quero inspirar pessoas, inspirar a nossa geração. Nos ajuda, Senhor, a promover inspiração nas pessoas. Que nesses dias aqui, Senhor, o Senhor nos ajude a construir um ambiente de justiça em Taubaté, em todo o Vale do Paraíba, Deus, em todas as regiões aqui, em todas as cidades aqui, Senhor. Que milagres criativos aconteçam, que ondas de inspiração venham sobre essa região, sobre as igrejas, sobre as congregações, não com o intuito de promover uma placa, de encher prédios, mas de nos manifestar, de cumprir a demanda do Senhor, de irmos aos lugares onde o Senhor não é adorado, e apresentar um Deus, o único Deus que é digno de ser louvado e adorado, engrandecido. Deus, nos ajuda nesses dias aqui, Senhor, a entender por que estamos aqui, para que estamos aqui, e ao que o Senhor quer nos levar, Senhor. Pai, nos ajuda, Senhor, como Mordecai, dizer para Esté: eu não vou mudar as minhas vestes. Tem pessoas morrendo aqui fora, tem pessoas morrendo no crack, tem pessoas se suicidando, tem jovens se abortando. Eu não vou mudar as minhas roupas, eu não quero as suas vestes, Esté. Eu vou ficar aqui. Nós trabalhamos para colocar Esté no lugar de honra. Agora nós vamos chorar para Esté olhar para fora, sair de lá de dentro. Nos ajuda, Senhor, nesses dias. Sabe, de repente a vida vai te virar do avesso, e você vai descobrir que o avesso é o lado certo. Abra o seu coração para o Senhor. Queira ouvir o que Deus ouve.
ser amigo de Deus, Deus poder compartilhar os sentimentos dele com a gente. Eu não quero ser um bom pregador. Eu quero poder dizer para as pessoas que estiverem perto de mim: imita a mim como eu estou imitando Jesus. Quero que a indiferença não faça parte da minha vida, que o amor nunca se esfrie em mim. Pelo contrário, que ele continue me consumindo, me queimando. Se render ao Evangelho de Jesus vai fazer de você uma vela. Sabe uma vela, irmãos? Olha para mim. Uma vela, quanto mais ela queima, mais ela é consumida. Uma vela, ela produz luz, mas ela morre para produzir luz. Ela é consumida pela luz que ela produz. Nos consuma, Senhor, em nome de Jesus. Nos consuma pelo Teu Evangelho, Senhor. Nos consuma pelo Teu Evangelho, Senhor. Para conhecer-te mais, eu me rendo. Eu me rendo. Para conhecer-te mais, para conhecer-te mais, eu me rendo. Eu me rendo. Muito obrigado, Senhor. Muda o nosso olhar. Nos livra do egoísmo. E nos introduza no pensamento que nos faz querer ter o mesmo sentimento que houve no Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nos revela o Teu Evangelho, Senhor, pela loucura da pregação. Em nome do Senhor Jesus, que haja uma rendição em nós nesses dias, em mim, no meu coração. Temor e tremor para falar a Tua igreja, para falar ao Teu povo. Que esse ambiente de quebrantamento, de disposição, de nos rendermos, Senhor, invada todas as reuniões que acontecerão nesses dias. Pega o coração dos pastores aqui amanhã, Senhor. O coração do Cristiano, o coração desses meninos que vão ministrar louvor. Pai, nada impressiona o Senhor, Deus, a não ser um espírito contrito e um coração quebrantado. Por isso que esses sejam dias de quebrantamento na Sua presença. Que esses não sejam dias de gritos, sejam dias de lágrimas, Senhor. Que as lágrimas brotem dos nossos olhos. E o que vai transformar a nação são nossas lágrimas. É um povo que chama pelo Seu nome, que se humilha, que ora, que Te busca, que se converte dos seus maus caminhos. Vai trazer o Seu olhar do céu, Senhor. E o Senhor vai transformar a nossa nação pela nossa humilhação, pela nossa disposição em amar quem nós achamos ou quem a religião diz que não merece o nosso amor. Aquilo que as pessoas chamam de meio morto, nós vamos enxergar a vida, enquanto a vida há esperança, Senhor. Para conhecer-te mais, cante mais uma vez essa canção. Feche os seus olhos, por favor. Nos ajude a adorar o Senhor. Se renda ao Senhor.